Eu tô assistindo The Mandalorian, né? Tô assistindo a terceira temporada, né? É uma série que tem um monte de mensagens ocultas, tanto que eu vou até tentar evitar certas palavras para não para não fazer ligações. Porém, The Mandalorian, né? É a história de um livro, é muito bem escrito. O diretor ele tentou salvar essa história, né? E o que acontece? A história de The Mandalorian tem um moço que é do povo deles, que ele é de uma seita radical, que luta pela fé dele, né? A fé pelo que ele foi doutrinado, né? E a fé dele é a única moeda de troca que ele tem na vida dele. E essa moeda faz com que ele seja vivo, faz com que ele vença, faz com que ele sempre esteja certo, né? E faz com que esse personagem entre em cada situação sem volta e ele consiga sair das situações com esperança, vivo, né? E o que realmente é interessante na história do Mandalorian, né? Ou da história do Mando, né? Que o cara tá totalmente ferrado, totalmente perdido, é tudo contra ele, né? Não existe motivo dele entrar nas batalhas que ele entra, porém a fé dele faz com que ele remova montanhas, né? Faz com que os montes se dobrem, né? A fé que ele acredita, né? E você vê uma história assim, é uma história totalmente louca. Como um indivíduo totalmente abandonado, perdido, sem esperança, sem nada, consiga fazer o que ele faz, né? Por causa disso, a história do The Mandalorian, né, tá fazendo o sucesso que tá fazendo, e essa história ela é intrigante. Por quê? Porque esse cara ele faz coisas impossíveis. Existe o povo dele que está fugido, né, e sofrendo. E esse povo que está fugido e sofrendo não tem para onde ir. Tudo que eles tiveram foi derrotado, foi destruído, né? Alguns dizem que a seita que o Mando segue é totalmente loucura, né? É suicídio, porque não tem como mais Mandalorian existir, né? E como fala, o pessoal da seita deles lá fala que os outros é totalmente louco, né? Porque você precisa ter uma fé. Se você não tem uma fé, você não tem nada. Todo esse conceito, né, do The Mandalorian, né, faz com que a história ela seja única, né? Porque o personagem a gente vê, como fala, que é loucura que ele faz. É loucura o tempo inteiro que ele faz, e ainda é muito mais loucura. Em vez de ele se preocupar em sobreviver, que é a única coisa que ele deveria fazer, ele se preocupa em ser uma pessoa justa, né? E o próprio povo dele demonstra justiça o tempo inteiro, né? Justiça, honra, fidelidade, são muitos valores que o Mandaloriano que a gente conhece nos filmes não tem nada a ver. A gente nem gosta do Mandaloriano nos filmes, mas a série do The Mandalorian, né? Juntamente que baseado no livro da história, que é extremamente legal. Infelizmente na série tem um pouco de lacração. Eles tiraram um pouco dessa lacração, né? Colocaram um personagem extremamente ruim, que é uma moça lá que está por trás do Império. Tem um moço lá que ele anda com uma nave lá, que ele é uma pessoa extremamente boa. O Mando, ele é uma pessoa que, como fala, que a gente vê que o cara tá... É emocionante. Não vou nem conseguir continuar falando, mas vamos lá tentar falar. O cara tá numa merda tão grande na história que é inacreditável as coisas que ele faz, né? Isso remete a qualquer pessoa, né? E o personagem do The Mandalorian, ele tá totalmente sozinho, né? E ele tá numa caçada interminável, né? É colocado um alvo na cara dele, né? O tempo inteiro.
mas a fé dele faz com que ele vença qualquer dificuldade, né? E a gente tá aqui na terceira temporada, a gente tá vendo que ele precisa não, né? Que tudo que ele fez fez o jogo virar a favor dele, né? Mas a gente sabe que toda a história, que toda vez quando o personagem ele começa a entrar no caminho, ou ele erra ou ele perde tudo, né? E a gente tá vendo aqui pela terceira temporada que ele vai entrar numa situação sem volta, né? Uma situação de derrota total. Eu acho que eu até comentei quando assisti a primeira e segunda série que ele está entrando num caminho sem volta. Geralmente, quando a história tem muito sofrimento, o final da história é muito triste. E o personagem do Mandaloriano, a gente percebe que ele, como posso dizer para você, ele a gente pergunta assim, pô, mas por que esse personagem existe, né? Se tá tudo contra ele, né? Tem até uma piada quando ele vai lutar com os piratas lá que ele gosta de contar as probabilidades, né? Dos acontecimentos. Mas voltando à questão aqui, né? Tem a moça lá que ela que segura a seita dela lá, né? E ela faz uma parábola sobre a forja dos Mandalorianos lá, como que era o reino e como que ela ficou nessa situação e que ela não aguenta ver ela segurando tudo e tudo aquilo ali vai perder e precisa se haver esperança. E até falou para a moça, né, que ela está nos dois mundos, né, que ela está no mundo da seita, que ela conhece toda a tradição, e que ela está no mundo dos Mandalorianos que não seguem a seita deles, né? E ela pede para essa moça, ela fala assim, ó, você não acredita no meu poço? Tira sua máscara, né? Ela pede para essa moça salvar o povo deles, né? E a gente vê desde o começo, né? Que a fé do personagem principal é tanta, né? Que tá fazendo ele fazer o impossível, né? Por causa da fé dele, né? A gente pode até supor que a fé dele tá morta, de tal maneira que ele não permite errar na história. Ele não permite errar, ele não aceita erro e ele as únicas coisas que sobraram na vida dele é as palavras, né, do povo dele para ele continuar de pé, né? Porque se não tiver as palavras, ele automaticamente ele cai. Então é uma história sensacional, que é estranha essa história. É estranha, extremamente estranha. Ela se remete a uma coisa que eu não vou falar aqui, mas dá a entender tem duas pessoas aqui no YouTube aqui que me acompanham aqui, que a partir do momento que eles estão vendo eu falar essa questão da cultura, povo, destruição cultural total, o fim de uma história, eles vão entender do que um The Mandalorian ele se arremete, né? Porque o The Mandalorian é o tempo inteiro a busca dos valores, né? E é uma história bonita. Em vez de ter lacração, busca pela paz, né? E é extremamente bonita a The Mandalorian. Eu gosto muito de ver essa série. Ela tem vários arcos, tem várias informações, mas ela tem uma informação central, né? Essa informação central que me fez eu prender e assistir. Ela não é tão... não é esse tipo de história que eu gosto, não é um psicodrama, não é um... Sim, é o quadro total psicodrama, mas a história não é um personagem que está se matando para entender a resposta. É um personagem sistêmico que está trilhando um caminho aonde que ele não pode errar, porque se ele errar, acabou o caminho dele, né? E é por isso que eles toda hora falam no caminho, né? E muitas outras mensagens ocultas. Então é isso que eu tenho que falar. Eu vou ver até o final da terceira temporada e já estou esperando a quarta, mas eu já digo para vocês, a história está caminhando para um caminho ainda muito pior, né? Geralmente
Toda vez que você tem um alívio na sua vida, sempre vem uma situação ainda muito mais horrível, né? Isso eu tanto falo sobre a questão cultural que eu aprendi desde criança e a vida que eu tenho. Falo aí pra vocês.